Olha só que ideia! E se um dos textos mais sagrados da história tivesse, bem no meio dele, um anúncio de vendas? Parece uma loucura, né? Mas é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. A evidência de que existe um anúncio quase que imobiliário bem no meio da história da criação em Gênesis. E está aqui a nossa principal pista, a peça central de toda essa história. No meio da descrição do Jardim do Éden, o texto simplesmente para fazer essa declaração, uma declaração bem específica e, vamos combinar, bem mundana. Não fala sobre moralidade nem sobre divindade, é uma avaliação da qualidade de um recurso mineral. E essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. Por que justo no momento da criação do universo, a narrativa dá uma pausa para fazer propaganda dos recursos naturais de uma terra específica? Vamos seguir as pistas que essa frase deixou para trás. Então seria mesmo uma oferta imobiliária divina? Essa frase é uma anomalia, ela salta aos olhos. Pensa nela como se fosse um intervalo comercial no meio de Gênesis. Em vez de focar nos mistérios cósmicos, o texto de repente muda para uma linguagem que parece ter saído de um catálogo de vendas. A linguagem é totalmente econômica, não teológica. Ao dizer que o ouro é bom, quem escreveu presume um mundo onde o ouro já é extraído, comparado e avaliado. É uma perspectiva comercial que soa completamente fora de lugar no início dos tempos. E a lista não para por aí. O versículo também menciona o bidélio e a pedra sardônica. É, na prática, uma lista de diferenciais do imóvel, sabe? Tipo, tem piscina, academia, vista para o mar. Mas o que esses itens específicos realmente nos dizem? Então, vamos dar uma de detetive e analisar esses itens de luxo. A gente vai examinar cada um deles, porque cada pista revela uma camada surpreendente sobre o mundo de quem escreveu o texto. Primeiro, o ouro bom. Porque, vamos combinar, na natureza não existe ouro bom ou ruim. Essa é uma distinção comercial. Isso quer dizer que o autor vivia numa sociedade que já era sofisticada o bastante para minerar, refinar e avaliar a pureza do ouro de diferentes lugares, criando uma espécie de ranking de valor. Depois, o bdélio. Isso é uma resina aromática, tipo a mirra. Mencionar isso é como se hoje alguém falasse de um vinho importado super específico. Era um artigo de luxo, transportado por rotas comerciais gigantescas. Só a menção a ele já coloca o texto num mundo de comércio internacional. E por último, a pedra sardônica. Uma pedra bruta, sem ser trabalhada, não vale quase nada, né? Ela só se torna valiosa depois do trabalho de artesãos especializados que cortam e polem ela. Então, a menção a essa pedra pressupõe que já existia uma indústria de joias e um mercado para bens de luxo já prontos. O anacronismo aqui é gigante. E agora a gente chega no que parece ser um mapa do tesouro. Todas essas pistas apontam para uma sociedade comercial, mas... e a localização? O texto menciona uma terra chamada Avilá. Vamos seguir essa pista geográfica. Olha, a localização exata de Avilá é um debate, mas a reputação dela não é. No mundo antigo, a região da Arábia era famosa por exatamente essas três coisas: ouro de alta qualidade, resinas aromáticas e pedras. Isso não era um segredo divino, era conhecimento de mercado. Qualquer comerciante que trabalhava nas rotas de caravanas sabia disso. Isso nos leva a uma questão. O quão única é essa história da criação? O quão esquisita é essa lista de compras celestial? Para a gente entender isso, precisamos comparar a história de Gênesis com as de culturas vizinhas. E essa comparação deixa tudo muito claro. Mitos da criação da Babilônia ou do Egito falam de grandes feitos cósmicos, a batalha dos deuses, a separação dos elementos. Nenhum deles para a história para comentar: ah, e a propósito, o ouro da Núbia é de primeira. Esse foco de Gênesis em recursos econômicos é único. Então, o ponto crucial é este. Essa passagem parece ter um propósito muito mais prático, mais territorial, do que puramente teológico. É quase como um mapeamento de recursos, reivindicando as riquezas do mundo conhecido sob a bandeira do seu próprio Deus Criador. Ok, então é hora de traçar o perfil do nosso autor. Com todas as pistas que a gente untou, os itens de luxo, a geografia, a linguagem econômica, a gente pode começar a montar um perfil de quem estava por trás do texto. Vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Quem escreveu entendia de metalurgia, conhecia rotas de comércio de longa distância, sabia de ofícios especializados como a lapidação e tinha um bom mapa mental da geografia econômica da época. Esse não é o perfil de um pastor do deserto lá no início dos tempos. E aqui a gente chega na conclusão que todas as pistas apontam o autor não estava canalizando uma voz divina, atemporal,
Ele era um produto do seu tempo, provavelmente um escriba ou comerciante do primeiro milênio antes de Cristo, totalmente imerso num mundo de comércio internacional. E as preocupações mundanas dele, com o valor das mercadorias, acabaram vazando para dentro da sua narrativa sagrada. A gente pode chamar isso de impressão digital humana. Tá, mas e daí? Por que a gente está gastando tanto tempo com um único versículo esquisito? Porque essa pequena anomalia revela algo muito profundo sobre como textos antigos foram criados e o que eles realmente podem nos dizer. Essa avaliação de mercadorias não é uma mensagem divina, é a impressão digital de quem escreveu. Ela nos dá uma janela para a mente de uma pessoa real que vivia numa época e num lugar específico. Alguém cujas preocupações com comércio e recursos eram tão normais que foram parar na história da própria criação. Pensa bem, se o versículo 12 fosse totalmente removido do texto, quanto do drama teológico de Adão e Eva se perderia? A resposta? Zero. Nadinha. Absolutamente nada. A história continuaria perfeitamente, o que prova que a verdadeira função desse versículo está em outro lugar, no seu contexto humano, econômico. E isso nos deixa com uma última pergunta. Se um anúncio imobiliário conseguiu se esconder em Gênesis, o que mais será que a gente pode encontrar se olharmos para textos antigos não só como revelação divina, mas como documentos profundamente humanos, cheios das preocupações, dos preconceitos e até do conhecimento de mercado da sua época?